Olá, você acabou de cair na minha catacumba. Na verdade, na catacumba do vlog da Liga. Eu sou a Drácula, mais conhecida como Paloma Antunes, e para esse mês do Halloween eu resolvi participar no vlog, no quadro Assuste-me se for capaz, que é um dos nossos quadros especiais para o Halloween. O conto que eu trouxe para fazer a leitura é A Janela Vedada, de Ambrose Bierce, que eu trouxe para ler neste meu livro incrível, só para vilões. Então, se você é mocinho, por favor, feche o vídeo. Não gosto de assustar crianças. Vamos à leitura, então. Em 1830, a poucas milhas do que é agora a grande cidade de Cincinnati, estendia-se uma imensa floresta quase inviolada. A região inteira era esparsamente habitada por gente da fronteira, almas inquietas, que tão logo houvessem extraído daquele ermo lares decentemente habitáveis e alcançado o grau de prosperidade que hoje em dia chamaríamos de penúria, abandonavam tudo, impelidos por algum impulso misterioso de sua natureza, e se lançavam adiante, rumo ao oeste, para enfrentar novos perigos e privações. Sequiosos que estavam de recuperar o parco bem-estar do qual haviam voluntariamente abdicado. Muitos destes já haviam trocado a região pelos povoados mais distantes, mas entre os que ficaram, encontrava-se alguém que fora dos primeiros a chegar. Ele vivia sozinho numa habitação de madeira, cercada de todos os lados pela vasta floresta, a cuja escuridão e silêncio ele próprio parecia pertencer, pois ninguém jamais o vira sorrir, nem o ouvira dizer uma palavra supérflua. Suas escassas necessidades eram supridas, na aldeia ribeirinha, pela venda ou troca de peles de animais selvagens, uma vez que ele nada plantava na terra, que se preciso poderia reivindicar por sua usucapião. Havia sinais de melhoramentos. Alguns acres ao redor da casa tinham sido desmatados e os restos apodrecidos das árvores se erguiam semi-ocultos, pela vegetação recente a qual se permitira remendar o que o machado devastara. Aparentemente, seu entusiasmo pela agricultura se consumira numa tíbia antes de apagar-se em cinzas lúgubres. Bom, esses aqui são os meus vizinhos, os lobisomens da Colina do Medo. Eventualmente eles vão soltar uns latidos assim, desses de cachorro pulguento, mas não vai atrapalhar em nada a nossa leitura. Retomando. O casebre de madeira, com sua chaminé primitiva, seu telhado de ripas arqueadas dispostas sobre as vigas cruzadas e calafetadas com barro, tinha uma única porta no lado oposto ao da janela. Esta, contudo, estava vedada com tábuas, e ninguém recordava quando é que não fora assim. Ninguém tampouco sabia o porquê da vedação. De certo, não era porque o ocupante sofresse de aversão à luz ou ao ar, já que, nas raras ocasiões em que um caçador cruzara aquele lugar solitário, o recluso, caso os céus lhe houvessem propiciado um bom tempo, fora frequentemente visto a tomar sol diante da casa. Creio que há poucas pessoas ainda vivas que saibam o segredo da janela, mas como vocês verão, eu sou uma delas. Diziam que ele se chamava Murlock. Embora aparentasse 70, tinha cerca de 50 anos. Outra coisa, além dos anos, contribuiu para seu envelhecimento. Seu cabelo e a longa barba cerrada eram grisalhos, tinha olhos castanhos, embaçados, fundos e um rosto singularmente sulcado de rugas que parecia pertencer a dois conjuntos entrecruzados. Seu porte era alto e magro, com os ombros encurvados de quem carregara peso. Eu mesmo nunca o vi,
e fui informado desses pormenores por meu avô, que foi quem, na minha infância, contou-me a história de Murlock. Ele o conhecera quando, naqueles dias remotos, vivia em sua vizinhança. Um dia, Murlock foi achado morto em sua cabana. Como aquela não era uma época de legistas e jornais, concordou-se, suponho, que ele morrera de causas naturais, pois caso contrário, teriam-me dito e eu me lembraria. Tudo o que sei é que, talvez com o sentido do que era apropriado, o corpo foi enterrado perto da cabana, junto à sepultura de sua mulher, que por ter morrido tantos anos antes, mal deixara na memória local um traço que fosse de sua existência. Isso encerra o capítulo final desta história verdadeira, exceto, aliás, pelo fato de que anos e anos mais tarde, acompanhado de um espírito igualmente intrépido, aventurei-me no recanto e me aproximei da cabana o bastante para atirar nela uma pedra e sair correndo do fantasma, que, como todo garoto bem informado sabia, assombrava o lugar. Há, porém, um capítulo anterior, aquele com que meu avô me presenteara. Quando Murlock construiu sua cabana e se dedicou vigorosamente ao desmatamento com o intuito de lavrar uma roça, vivendo entre mentes de seu rifle, era jovem, robusto e confiante. No país a leste do qual viera, ele se casara, como era costume, com uma jovem que em tudo merecedora de sua afeição sincera compartilhava, de boa vontade e sem remorsos, os perigos e privações de seu destino. Não há, que se saiba, registro de seu nome. Sobre seus encantos espirituais e pessoais, tampouco há lembrança, e quem tiver dúvidas, que as tenha. Mas Deus me livre de endossá-las. Não faltaram, em cada dia vivido pelo viúvo, provas de sua felicidade e afeto mútuo. Pois o que, senão o maniguetismo de bênçãos sem lembradas, poderia ter acarretado aquele espírito arrojado à tal sina? Certo dia, voltando de uma parte remota da floresta, aonde fora caçar, Murlock encontrou a mulher alquebrada, febril e delirando. Não havia médico num rato de muitos quilômetros, nem vizinho algum. Tampouco ela estava em condições de ser deixada sós enquanto ele buscava auxílio. Ele tentou cuidar dela, esperando que se recuperasse, mas, ao final do terceiro dia, a mulher perdeu a consciência e, sem jamais, ao que parece, tê-la recuperado, faleceu. Que mórbido, vocês não acham? Eu adoro mortes humanas. Pelo que sabemos de temperamentos como o dele, podemos imaginar alguns dos detalhes do quadro cujos contornos meu avô delineara. Uma vez convencido da morte dela, Murlock manteve a lucidez necessária para se lembrar de que os mortos devem ser preparados para o enterro. Cumprindo esse dever sagrado, cometeu erros de quando em quando, fez algumas coisas incorretamente e repetiu outras várias vezes até acertar. Sua incapacidade aqui e ali de executar uma ação comum o deixava atônito como ninguém que, embriagado, não entende a suspensão de leis da natureza conhecida. Que não chorasse, surpreendia-o, e também meio que o envergonhava. De certo era insensível não chorar pelos mortos. Amanhã, disse em voz alta, terei feito o caixão e cavado a sepultura, então sentirei falta dela, quando não puder mais vê-la. Mas agora, ela está morta, é claro, mas está tudo bem. Deve estar tudo bem, de algum modo. Nada é tão ruim quanto parece. De frente para o cadáver, à medida que escurecia, ele lhe arrumou o cabelo e deu retoques finais a seu vestuário singelo. Fez tudo mecanicamente, com uma atenção despida de sentimentos. E, no entanto, uma sensação subjacente de certeza de que tudo estava bem, de que ela voltaria para ficar com ele como antes, e as coisas se esclareceriam, perpassava-lhe a mente.
Sem experiência prévia de dor, sua capacidade de senti-la não fora exercitada pelo uso. Seu coração era incapaz de abarcá-la por inteiro e sua imaginação de imaginá-la. Ele ignorava a dureza do golpe que sofrera. Tal conhecimento viria depois e nunca mais o deixaria. A dor é uma artista cujos poderes são tão diversos quanto os instrumentos nos quais toca seus lamentos para os mortos, despertando em alguns as notas mais agudas e penetrantes, e em outros os acordes baixos e graves, que palpitam repetidamente como as cadências lentas de um tambor distante. Alguns temperamentos ela alarma, outros entorpece. Há quem ela atinja feito uma flecha, excitando-lhe as suscetibilidades para uma vida mais ativa. Há quem ela abata como uma clava, que num golpe paralisa a vítima. Murlock foi provavelmente afetado desta última maneira, pois isto é mais do que mera conjectura. Assim que terminou suas piedosas tarefas, afundou na cadeira junto à mesa sobre a qual jazia o corpo, e observando quão branco o perfil se mostrava contra as trevas cada vez mais espessas, depôs os braços na borda da mesa, e sem lágrimas, mas indivisivelmente exausto, deixou cair neles seu rosto. Naquele precioso instante, um gemido prolongado, semelhante ao grito de uma criança perdida no fundo da floresta que escurecia, entrou pela janela aberta. Ele, porém, não se mexeu. Ainda mais próximo, o grito sobrenatural soou de novo enquanto ele desacordava. Talvez fosse uma fera, talvez um sonho, pois Murlock adormecera. Algumas horas mais tarde, ou assim lhe pareceu depois, a sentinela irresponsável acordou e, erguendo a cabeça deitada nos braços, ouviu atentamente, sem saber porquê. Lá, no breu escuro junto à morta, recordando tudo sem sobressalto, ele se esforçou para ver não sabia o que. Todos os seus sentidos em estado de alerta e a respiração suspensa, seu sangue, como que colaborando com o silêncio, parara de correr. Quem ou o que o acordara? E onde é que estava? Súbito, a mesa foi sacudida debaixo de seus braços, e no mesmo instante ele escutou, ou julgou escutar, um passo leve, suave e mais outro. Sons de pés descalços pisando o chão. Aterrorizado demais para gritar ou se mover, viu-se obrigado a aguardar. Aguardar ali no escuro durante o que lhe pareceu serem séculos do maior pavor que se pode experimentar e ainda viver para contar. Ele tentou em vão pronunciar o nome da morta. Tentou em vão estender a mão sobre a mesa para verificar se ela estava ali. Sua garganta estagnou. Seus braços e mãos pesavam como chumbo. Foi então que ocorreu algo assustador. Um corpo pesado parecia ter sido arremessado contra a mesa, com tamanho ímpeto que esta foi empurrada contra seu peito, tão bruscamente a ponto de quase derrubá-lo. Ao mesmo tempo, ouviu e sentiu algo cair no chão, com um baque cujo impacto violento fez a casa inteira estremecer. Seguiram-se um embate e um tumulto barulhento impossíveis de descrever. Murlock se ergueu. O excesso de medo o privara do controle de suas faculdades. Ele lançou as mãos sobre a mesa. Não havia nada lá. Há um ponto no qual o pavor se converte em loucura e a loucura instiga a ação. Sem intenção clara ou motivo, salvo o impulso caprichoso de um louco, Murlock alcançou com um salto a parede e, após tateá-la brevemente, pegou seu rifle carregado e, sem fazer mira, disparou. Graças ao clarão que iluminou vividamente a sala, ele viu uma pantera imensa arrastando a morta rumo à janela, seus dentes cravados no pescoço dela. O que veio em seguida foi uma escuridão ainda mais negra e o silêncio. Quando ele recobrou os sentidos, o sol estava alto e a floresta melodiosa com o canto dos pássaros.
O corpo jazia perto da janela, onde, espantada pelo clarão e pelo estampido do rifle, a fera o deixara. A roupa estava desarrumada, a longa cabeleira revolta, os membros contorcidos ao léu. Do pescoço horrendamente dilacerado, jorrara uma poça de sangue, ainda não de todo coagulado. A fita com a qual ele lhe atara os pulsos se rompera. As mãos estavam firmemente crispadas. Havia entre os dentes um pedaço da orelha do animal. Incrível, vocês não acharam? É um dos grandes contos de terror do século XIX. Bom, eu espero que vocês tenham gostado deste meu conto, que separei especialmente para vocês. Espero também que se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, porque nós podemos tirar o medo e podemos ir atrás de você e controlá-lo com o poder da mente para que se inscreva no canal. Brincadeira. Mas é uma hipótese a ser levada em consideração. Se você gostou do vídeo, comente aqui embaixo se você já conhecia o conto ou se você ficou com medo e de repente se borrou. Sabe, essas coisas geralmente acontecem com humanos tolos. Espero vocês no próximo vídeo do canal do Vlog da Liga, ou no próximo Halloween, já que depois desse mês tenebroso eu tenho que voltar para as minhas catacumbas onde o sol não bate. Beijos de trevas e até mais.